Programa importante, um dia histórico, né, Carla? Completamente histórico, generais e um ex-presidente, capitão reformado também na prisão. Começaram a cumprir as suas penas, as penas a que foram condenados começaram a cumprir hoje. Lógico que a gente vai focar nessa, que é a principal notícia do dia, que é o início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros réus nessa que foi chamada a cúpula, né, a fase ali crucial da trama golpista. Assim como a prisão, então além da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, você está vendo aí na sua tela, a gente organizou várias artes aqui para a gente dar uma resumida no que aconteceu hoje. Então, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, também foram presos o general Augusto Heleno, o ex-ministro Paulo Sérgio e o ex-chefe da Marinha Almir Garnier. Também está preso o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. E de todos esses que você vê aí na sua tela, o general Walter Braga Neto já estava preso, segue preso agora já cumprindo a pena, e apenas o ex-diretor-geral da ABIN e deputado federal Alexandre Ramagem não está preso porque está foragido nos Estados Unidos. O relator do julgamento no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, determinou o início do cumprimento das penas dos réus. Após as defesas apresentarem os embargos, o ministro considerou que esses embargos são protelatórios e seguiu com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ou seja, com o decidido no julgamento. O Alexandre de Moraes pediu para que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirme, ratifique essa decisão. E agora há pouco o ministro Flávio Dino já deu o voto dele, acompanhando o voto do relator Alexandre de Moraes para manter o cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 6 condenados do núcleo crucial da trama golpista. Além disso, na decisão foi determinada a condenação por danos morais coletivos dos réus. O valor que eles terão que pagar em conjunto é de 30 milhões de reais. Você está vendo aí na sua tela. A decisão do ministro Alexandre de Moraes também implica, a gente vai colocar na tela para você também, a perda de mandato parlamentar de Alexandre Ramagem, assim como do cargo público de delegado do réu Anderson, também do Alexandre Ramagem. Anderson Torres também teve a perda do cargo de delegado determinada. Em relação à perda do mandato do Alexandre Ramagem, do deputado Alexandre Ramagem, existem 2 entendimentos na Câmara dos Deputados. Uma de que a Câmara simplesmente segue o que a Justiça determinou. A mesa já declara que perdeu, a mesa diretora, né, da Câmara já declara que perdeu o mandato e pronto. Mas, no caso da deputada Carla Zambelli, que também foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal e fugiu para a Itália, o presidente da Câmara, Hugo Motta, preferiu levar esse caso para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para votação no plenário, o que ainda não aconteceu. Então a gente não sabe que decisão Hugo Motta vai tomar em relação a Alexandre Ramagem. Pelo documento elaborado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, os réus foram considerados também inelegíveis. Segundo a condenação, agora fica a cargo do Superior Tribunal Militar o que acontece com as patentes militares de Almir Garnier Santos, Augusto Heleno, do próprio Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e de Walter Braga Neto. A gente vai conversar bastante sobre isso também, as consequências no âmbito da justiça militar, se eles perdem as patentes que tinham ou que ainda têm nas Forças Armadas. Como a gente falou, os réus ainda foram considerados inelegíveis pelo prazo de 8 anos a partir de agora. Já os direitos políticos dos réus também foram suspensos. Isso também com a publicação da decisão. No caso de Jair Bolsonaro, é a 3ª condenação à inelegibilidade. E dessa vez, como a pena dele é de 27 anos, ele pode ficar inelegível por 35 anos.
essa é a visão da lei atual, porque foi votada no Congresso uma alteração dessa lei. Essa votação ainda não foi concluída. Uma alteração dessa lei para que a data de começo da inelegibilidade seja a mesma data de começo da pena. Então, no caso, Jair Bolsonaro ficaria inelegível até 2033. Mas pela atual lei, ele tá inelegível por 35 anos. Bom, vamos começar a conversar sobre as consequências, sobre também o significado, né, Carla, desse dia de hoje, de tudo que aconteceu hoje. E a gente tem aqui com a gente, para comentar o que aconteceu hoje no Brasil, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Celso Campilongo. Doutor Celso, muito obrigado por estar aqui com a gente. Uma boa noite para o senhor, tudo bem? Boa noite, não sei se me ouvem e me veem perfeitamente, mas tudo bem, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Estamos vendo e ouvindo perfeitamente, a gente é que agradece pela sua disponibilidade. Professor Celso, no dia 11 de agosto de 1922, no Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi lida a Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil. Hoje, 25 de novembro de 2025, temos generais e um almirante cumprindo pena de prisão por atentarem contra esse Estado Democrático de Direito. O que esse dia de hoje significa, na opinião do senhor? Olha, realmente hoje é um dia histórico, como você, Mauro e Carla mencionaram no início. Aconteceram tantas coisas relevantes, históricas e importantes. E no âmbito da Faculdade de Direito, hoje faleceu um dos maiores defensores da Constituição, do Estado Democrático de Direito, do constitucionalismo brasileiro, que é o professor José Afonso da Silva, que esteve presente naquele ato do dia 11 de agosto de 2022. O que era aquele ato? Era um ato de repúdio às coisas que vinham acontecendo. Por exemplo, os ataques à justiça eleitoral, aquela convocação dos embaixadores estrangeiros em Brasília para denunciar, supostamente, irregularidades das urnas eletrônicas, do Tribunal Superior Eleitoral, enfim. O ato na faculdade, em 2022, era uma reação àquele estado de coisas. Depois disso, nós tivemos o agravamento da situação com as tentativas ou a trama golpista, como se designou posteriormente, que aconteceu logo depois da derrota eleitoral do presidente Bolsonaro e culminou naqueles acontecimentos escabrosos do dia 8 de janeiro. Todo este somatório de fatores é que conduziu a estes processos, e tendo o ex-presidente Bolsonaro como réu, são vários os processos, né? Mas que culminou nesta situação dos últimos dias, primeiro com a situação muito patética, muito lamentável, de tentativa de rompimento ali da pulseira que o ex-presidente utilizava, e depois a alegação de que aquilo seria um atentado contra a liberdade religiosa. E agora, finalmente, esta decisão de hoje, que reconhece o trânsito em julgado do processo e que confirma o início da execução das penas de todas essas pessoas que vocês designaram aí. Então, de fato, um dia histórico por muitos fatores. Não é o fato de um ex-presidente da República ser conduzido ao cárcere. Nós já tivemos outras situações em que outros presidentes também foram conduzidos à prisão, ficaram mais tempo, menos tempo, mas por tentativa de golpe de Estado, né, por ofensa direta ao núcleo da ordem constitucional brasileira, que é o Estado Democrático de Direito,
aí sim nós temos uma situação inédita. E vem acompanhado nesta condenação por militares de altas patentes, por ex-ministros da Justiça, por uma série de outras figuras que circundaram, gravitaram em torno do presidente Bolsonaro. Então, realmente um momento histórico importantíssimo para o Brasil. Professor, uma pergunta. Enquanto o senhor falava, eu estava me lembrando, né, daqueles anos que culminaram nesse ato de 2022, eu estive lá também, e me lembro daqueles anos que foram anos muito tensos, e inclusive com o papel dos militares, né? Ficou muito famoso o tweet do então general Vilas Boas, na véspera do julgamento do habeas corpus, e eu me lembro que era um conteúdo que parecia, a gente não sabia se era uma ameaça ou apenas um pensamento de um tuiteiro contumaz, como ele era naquele momento, mas o fato é que os militares estavam sempre presentes de alguma maneira naqueles anos, né? Ou seja, eles assumiram ministérios, né? Ou seja, eles ganharam uma relevância que não tinham desde a ditadura militar. Qual é o peso de termos generais presos, generais estrelados presos no Brasil, exatamente por tentar ferir a democracia essa que já foi usurpada e derrubada mais de uma vez na história brasileira, né? Em outros golpes de Estado desde a fundação da República? Olha, examinar o papel dos militares nestas diversas ocasiões é algo que exige muita cautela, porque o desfecho do final de 2022 e o início de 2023, apesar de todas as barbaridades do dia 8 de janeiro, sinceramente, da minha perspectiva, este golpe de Estado só não se consumou por conta da posição das mais importantes patentes militares. Então, estes generais, estes militares agora condenados, na minha maneira de ver, não representavam, nem naquela época, nem hoje, a maioria das Forças Armadas brasileiras. Então, acho que as forças, digamos, vencedoras nesse embate, se é que havia tamanha força aliada a uma tentativa de golpe, foram as forças legalistas, as forças de defesa da Constituição. De qualquer forma, a tua análise está muito correta. As ameaças do general Vilas Boas, e depois as ameaças também de um dos filhos do presidente Bolsonaro, não me lembro qual, que do Eduardo, que punhou a frase de que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Ou então depois as ameaças do próprio presidente da República num discurso em plena Avenida Paulista, ameaçando descumprir ordens do Supremo Tribunal Federal. Bravatas de um lado, mas de outro lado, ameaças que a ordem jurídica brasileira, sob tratar, sobre processar com todas as garantias que a ordem jurídica oferece e acabar condenando este conjunto de bravatas, né? Então, em resumo, os militares que participaram destas ameaças, que corroboraram com todas estas afrontas ao Estado Democrático de Direito, acabaram recebendo uma lição exemplar, quer dos seus colegas de farda, que não endossaram nenhuma tentativa de golpe, quer, tudo dentro da mais restrita legalidade, por parte do Supremo Tribunal Federal. Acho que este é um motivo para a gente comemorar a vitória do Estado Democrático de Direito, a vitória da Constituição de 1988, a vitória da democracia no Brasil. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Então, é realmente um momento histórico para o país. E, professor, complementando esse raciocínio do senhor,
Tudo isso numa terça-feira e normal, todo mundo foi para o trabalho, voltou do trabalho, está em casa, o pessoal está assistindo a gente aqui no Poder e Mercado e o Brasil não parou e temos 3 generais e um almirante, um ex-presidente da República e um ex-ministro da Justiça presos numa terça-feira normal no Brasil. Exato. Ainda bem, não? Nós estamos num programa chamado Mercado, Poder e Mercado. Isto envolve o poder político de uma maneira geral, especialmente a dimensão política, ainda que envolva também, de outro lado, o poder econômico, o poder de mercado. E o fato das instituições brasileiras resistirem a esses ataques e nós estarmos em plena normalidade enfrentando a situação, isto tem um impacto, na minha maneira de ver, isto tem um impacto para o funcionamento dos mercados muito positivo, porque mesmo com gente tão poderosa, ex-presidentes, ex-ministros, generais, militares de alta patente, a democracia resistiu. E sem uma ordem democrática que confira estabilidade, que confira institucionalidade para o país, o desenvolvimento econômico fica muito abalado, muito prejudicado. Então, sai ganhando a democracia no Brasil, mas sai ganhando também o mercado, que confia em instituições sólidas e estas instituições deram uma demonstração muito bonita de solidez com os desfechos do dia de hoje. Só complementar o senhor está falando sobre esse teste de estresse da democracia e o Brasil viveu não só este julgamento, como a própria ameaça dos Estados Unidos do tarifaço teve sido vinculado a isso, né? O senhor também foi um teste de estresse para a democracia. Quando o senhor está falando isso, também me vem à mente isso. O Brasil resistimos a essa ameaça inicial do governo de Donald Trump, né? Bom, sem dúvida, enfim, nos últimos dias, a leitura que tem sido feita, alguns jornais americanos publicaram, inclusive, editoriais, artigos com esta ênfase, né? Como se isto caracterizasse uma vitória do governo brasileiro sobre o governo Trump, sobre o presidente Trump. E, de fato, eu não sei se a coisa deveria ser colocada assim, em vitória ou derrota de quem quer que seja. Mas a impressão que se tem, de fato, é essa: recuo nas tarifas, a, digamos, química entre o presidente Trump e o presidente Lula. Evidentemente, existem muitos interesses políticos, muitos interesses comerciais por trás disso, mas a soberania nacional, as ameaças contra a eventual decisão do Supremo Tribunal Federal que condenasse o ex-presidente Bolsonaro, a prisão do ex-presidente Bolsonaro, enfim, essas ameaças não se confirmaram, ao contrário, elas se dissiparam. E isto também mostra, digamos, uma dimensão internacional da institucionalidade da democracia brasileira, que há que ser respeitada. Por trás de tudo isso, digamos que tenham razão aqueles que dizem que estariam os interesses das grandes plataformas digitais, das big techs, não queriam se submeter a uma regulamentação brasileira ou então a um controle do Supremo Tribunal Federal. Enfim, não é pouca coisa. Eu estou falando do governo da maior economia, da maior potência mundial. Eu estou falando de empresas que representam as maiores forças da sociedade digitalizada e, apesar das posições do governo brasileiro, do parlamento brasileiro, da tentativa de regulação e da regulação das plataformas digitais e das ameaças dessas empresas, ainda assim, as instituições brasileiras sobreviveram de forma incólume. Repito, não é pouca coisa do ponto de vista interno da democracia brasileira, mas também do ponto de vista internacional. As projeções são muito importantes e nada desprezíveis. Doutor Celso, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje no Poder e Mercado. Uma boa noite e volte sempre. Eu é que agradeço. Muito obrigado.
Um abraço, Mauro, um abraço, Carla, um prazer conversar com vocês. O prazer Obrigada. foi nosso, muito obrigado.